O Notebook LM é uma das ferramentas mais poderosas da atualidade, que vai te ajudar a aprender qualquer coisa de maneira muito mais estruturada e muito mais rápida. E nessa aula eu vou te mostrar tudo o que você pode fazer com o Notebook LM para utilizar no seu dia a dia, implementando a partir de hoje. E dica, fique comigo que ao final da aula eu vou te mostrar inclusive como receber este material que está passando aqui na sua tela, com guias de prompts prontos para você copiar, colar e adaptar de acordo com o seu próprio contexto. Vamos lá! O que é o Notebook LM? O Notebook LM faz parte do ecossistema de ferramentas de inteligência artificial do Google e ele tem como objetivo ser uma ferramenta que, a partir das suas próprias fontes, vai te ajudar a entender melhor os conceitos, vai te ajudar a transformar o seu conteúdo, as suas bases de dados, em outros formatos para que você possa ali consumir de maneira diferente. Como assim? A primeira coisa que você precisa fazer é abrir, obviamente, o Notebook LM. E um ponto mega positivo, trata-se de uma ferramenta que, mesmo na versão gratuita, te permite fazer basicamente qualquer coisa que você também teria de acesso na versão paga. Então, eu estou aqui logado com a minha conta do Notebook LM e vou clicar sobre a opção Criar Novo Notebook. A primeira coisa que ele te pede é para que você compartilhe com ele as fontes que serão a referência para que ele converse com você somente com base naquelas fontes. Então, aqui está o principal diferencial de outras ferramentas que você talvez já tenha trabalhado, ChatGPT, Google Gemini e outras. Com o Notebook LM, nós iremos compartilhar arquivos específicos, que são as nossas próprias fontes, links que a gente deseja, pode ser anotações, imagens, qualquer que seja o seu tipo de fonte, inclusive conexão direta, por exemplo, com o seu Google Drive. Tudo que a gente fará a partir disso será apenas com base nas fontes que a gente está determinando. Então, aqui na primeira tela do Notebook LM, eu posso compartilhar com ele arquivos, sites, compartilhar uma pasta ou um arquivo no meu Google Drive, copiar e colar uma anotação, e se eu não tiver nenhuma fonte, inclusive ele consegue fazer pesquisas de acordo com o tema que eu forneci. Mas o que eu mais gosto de utilizar na ferramenta é, de fato, as próprias fontes que eu já fiz ali, a análise e a curadoria. Então, para a gente poder entender isso aqui na prática, eu tenho um e-book que eu vou abrir aqui para vocês sobre soft skills na era da inteligência artificial. Então, talvez você tenha ali algum documento empresarial, talvez você tenha algum documento, ou arquivo, ou artigo, ou e-book, alguma coisa que você está aprendendo, e nós vamos ter este exemplo para que você possa levar para o seu próprio contexto. Eu vou arrastar este arquivo, ou seja, o meu e-book, para vocês aqui dentro do Notebook LM. Lembrando que se você já é nosso aluno aqui na Simplifica Treinamentos, esse e-book de Soft Skills fica disponível também na sua plataforma, trazendo ali essa aplicação prática das soft skills dentro de um contexto da era da inteligência artificial. Assim que você envia para ele as suas fontes de informação, ele vai ler essa fonte de informação durante alguns minutos e vai exibir um resuminho aqui para a gente na área de conversa. Prontinho, aqui ele já carregou a nossa fonte. Como eu te disse no começo do vídeo, você pode compartilhar várias fontes sobre o mesmo tema ou sobre temas relacionados, que ele vai conseguir juntar todas essas informações e te responder cruzando informações das mais variadas fontes. Eu, particularmente, evito colocar ali dezenas de fontes, embora isso seja possível. Eu prefiro enviar para ele 5 boas fontes do que enviar 20 fontes que eu não tenho ali feito uma determinada curadoria. Neste nosso exemplo inicial, nós temos aqui um e-book com uma boa densidade, ou seja, com um conteúdo de fato completo. E aqui na área central eu tenho onde eu faço a conversa com o Notebook LM. Se eu digito qualquer coisa, se eu pergunto qualquer coisa para ele, a fonte que ele vai consultar não será a internet como um todo, não será a base de dados das ferramentas de IA como um todo. Ele vai consultar e vai me trazer as respostas apenas com base nas fontes compartilhadas. Dica muito importante. Antes de começar a perguntar qualquer coisa para ele, clique em Configurações e vá em Idioma de Resposta. Indique Português Brasil, porque dessa forma, mesmo que você compartilhe fontes em outros idiomas, inglês, por exemplo, automaticamente ele traduz e te dá a resposta em Português Brasil, no seu idioma ali de retorno. Obviamente, se você quiser em Português Brasil. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho o meu e-book.
Então, imagine que você está lendo ali um livro ou que você está consumindo um conteúdo, um documento corporativo e você precisa saber alguma informação sobre aquele documento. Algo como: quais são as soft skills apresentadas neste e-book? Mandei aqui para ele uma pergunta sobre o e-book. É como se eu tivesse aqui neste momento a oportunidade de conversar com o autor do livro. Automaticamente ele vai consultar as informações e me listou. Olha só, o e-book ele fala para a gente de pensamento crítico, aprendizado contínuo, comunicação, conhecimento de negócio, inteligência emocional, criatividade, resolução estratégica de problemas, gestão de tempo, colaboração humano, inteligência artificial, ética e responsabilidade digital. Então, ele trouxe aqui um resuminho daquilo que é o conteúdo do e-book. Vamos supor que você quer aprofundar num determinado tema. E aí você quer pegar como exemplo a parte de comunicação e storytelling. Vou perguntar para ele o seguinte: como eu posso aplicar a habilidade de comunicação e storytelling na minha área de compras? Eu tenho como objetivo melhorar o processo de comunicação corporativa. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pedindo para a ferramenta, com base na fonte que ela tem, me informar, me ajudar a levar esse conhecimento para dentro da minha área, que eu coloquei aqui simulada, por exemplo, na área de compras. Então, automaticamente, ele vai ver qual é esse conteúdo, qual é essa minha referência e vai me trazer a resposta, focando aqui no que eu pedi, né? Comunicação e storytelling, que não é somente falar bem ou enfeitar informações, mas trazendo isso para dentro de um contexto de compras. E ele até me fala, quando você precisar apresentar uma melhoria de processo de compras ou justificar a contratação de um novo fornecedor, não joga apenas dados frios. O cérebro humano processa melhor informações que têm começo, meio e fim. E aí ele traz o framework que a gente explica lá dentro deste e-book. Então, olha como que você pode otimizar o seu processo de estudo, o seu processo de aprendizado, já neste primeiro ponto, que é o ponto aqui da conversa com base nas suas referências. Isso é uma das coisas muito interessantes aqui dentro do Notebook LM. E eu poderia perguntar sobre qualquer que seja o assunto, claro, que esteja ali relacionado com as minhas fontes. Mas interessante também é a parte de estúdio. Como que funciona esse estúdio? Eu tenho aqui o meu e-book, são aqui 100 e poucas páginas. Mas de repente eu queria transformar esse e-book num audiobook. Ou seja, será que é possível transformar cada um dos capítulos em um áudio que eu posso ouvir no carro, que eu posso ouvir enquanto estou caminhando, enquanto eu estou na academia? É possível. Assim como é possível transformar numa apresentação de slides, num resumo em vídeo, num mapa mental, num relatório, num teste. Você está fazendo aí alguma prova, você pode compartilhar ali um conteúdo e transformar isso num resumo de um teste, numa entrevista de processo seletivo. Enfim, pense nas inúmeras possibilidades. E eu vou te mostrar aqui essas possibilidades e os resultados que ele me dá quando a gente faz esse tipo de solicitação. Olha só, primeira coisa é resumo em áudio. Lembrando que você vai ter acesso aqui a um material que vai ter guias de prompt que você pode copiar e colar jogando diretamente aqui dentro do Notebook LM. Falo sobre isso aqui mais ao final do vídeo. Então eu posso transformar todo este conteúdo em um resumo em áudio. Clicando nessa setinha, eu consigo colocar inclusive algumas especificações. Se eu não coloco nada e clico em gerar, ele vai entender o que é o principal conteúdo e vai gerar isso para a gente. Ou eu poderia falar com ele o seguinte: cria um resumo em áudio apenas do capítulo 3. E clico aqui em gerar. Ele vai ler qual é o capítulo 3 e vai criar esse resumo em áudio. Eu posso clicar em apresentações de slide e falar com ele: quero uma apresentação com 10 slides no estilo, vou colocar aqui um estilo chamado Sketchnote, de maneira bastante didática, com tema mais claro. Light. As informações devem ser apenas do capítulo 3. Mandei para ele também. Veja que agora ele já está gerando ali
os dois conteúdos. Vou pedir também um resumo em vídeo e vou colocar mais sucinto. Faça um resumo em vídeo do capítulo 7. E vou marcar que eu quero no estilo quadro branco. Obviamente, quanto mais você vai entendendo da ferramenta, melhor você vai otimizando. Por exemplo, focar na parte prática, um tom mais narrativo, quem é o seu público-alvo, você pode ir complementando. E nesse material de apoio e dentro da nossa formação aqui da Simplifica, a gente te detalha todo esse processo. Então tem muita coisa ali interessante, mas neste momento vamos fazer uma primeira versão, clicando aqui em gerar. Mapa mental, também bastante simples, que será um resumo do meu conteúdo num formato de mapa mental e que eu vou nem colocar nenhuma especificação, vou só mandar gerar e ele continua trabalhando. Quando eu clico em relatório, eu posso transformar este livro em um documento de resumo, em um guia de estudo, em um post de blog focando ali num determinado capítulo ou num determinado tema. Eu vou colocar aqui, por exemplo, guia de estudo. E aí você pode especificar, inclusive indicando o idioma. Ok? Cartões didáticos, talvez você já tenha visto isso, em que aparece ali uma determinada pergunta, você vira o cartão e tem ali aquela resposta. Você consegue fazer isso também, inclusive indicando o nível. Vou deixar aqui nível médio e número de cartas eu vou colocar aqui menor. É muito útil para estudos. Teste, eu posso falar com ele que eu quero fazer um teste focado no capítulo 6. E cliquei aqui também. Posso clicar em infográfico, e o infográfico é uma representação visual das informações extremamente interessante, extremamente útil. Vou pedir ele o seguinte, faça um infográfico no estilo manuscrito que conecte todas as habilidades. Beleza, vou clicar aqui em gerar também. Poderia indicar mais especificações. Tabela de dados também é interessante. Dentro de um determinado conteúdo, eu posso conseguir representar isso em forma de tabela de dados. E aqui eu quero, por exemplo, que ele leve essas habilidades associando a minha área fictícia de compras. Crio uma tabela de dados que mostre as habilidades de maneira prática e aplicada associadas à área de compras. Beleza, cliquei aqui em gerar. Automaticamente, agora ele já está gerando todas essas informações, algumas inclusive ele já conseguiu gerar. Eu vou aguardar mais alguns minutinhos para que ele finalize o restante. Toda vez que eu solto um vídeo aqui no YouTube, vocês me perguntam mais sobre a nossa formação completa. E eu vou aproveitar para falar com vocês aqui agora. A nossa formação completa da Simplifica Treinamentos traz para vocês as principais habilidades e ferramentas do mercado de trabalho. Estou falando aqui de inteligência artificial, de Excel, de Power BI, estou falando de soft skills, inclusive, tudo isso de maneira organizada, didática e passo a passo, como você está vendo aqui na sua tela. O nosso curso ele fica aqui disponível na Hotmart, que é a maior plataforma de cursos da América Latina, com milhões de usuários aí no Brasil e no mundo inteiro. Com uma estrutura robusta, você vê que é bastante didático, então facilita muito a sua navegabilidade, a compreensão dos conteúdos. Por exemplo, imagine que eu estou agora estudando sobre uma determinada ferramenta que é o Cloud. Vou clicar aqui sobre Cloud e automaticamente eu sou direcionado para dentro das aulas em que eu falo sobre o Cloud. Do lado direito, eu tenho todas as aulas falando sobre aquele conteúdo. Cada aula tem um material didático, tem a área para você deixar ali as suas dúvidas. Então, aqui, por exemplo, eu estava ensinando como criar imagens corporativas no Cloud. Veja que eu tenho aqui a aula, sempre passo a passo. Você pode, inclusive, dar aqui a sua avaliação sobre a aula. Você tem o material de apoio. Então, toda a aula que a gente faz aqui na formação da Simplifica, a gente tem um material muito prático para você poder utilizar. Você tem uma área que você pode deixar também a sua dúvida, que o nosso time ali sempre te ajuda no menor tempo possível. E é claro que a gente está dando aqui um conteúdo de tecnologia, de inteligência artificial, e não poderia faltar tecnologia dentro da própria plataforma. Olha só, esse botãozinho aqui, ele chama automaticamente o nosso tutor de inteligência artificial. Olha o quanto isso aqui é interessante. A gente tem os nossos conteúdos, então tem as aulas, tem os materiais didáticos. Você tem, claro, o nosso suporte humano aqui dentro da plataforma, mas também você tem o acesso 24 horas por dia ao nosso suporte aqui do nosso assistente inteligente
treinado com o nosso próprio conteúdo. Então, eu estou aqui, por exemplo, estudando sobre imagens corporativas no cloud e eu poderia perguntar para ele alguma outra coisa relacionada àquele conteúdo. Algo como: estou na aula de imagens corporativas no cloud e vi que o professor está ensinando sobre OnePage. Se você nunca ouviu falar de OnePage, mas é você criar esses resuminhos aqui, ó, visuais, para que você possa representar informações em uma página única. E eu vou simbolizar que eu também sou da área de compra. Sou da área de compras. Me forneça exemplos de OnePages que eu poderia criar na minha área. E olha que legal, ele, com base no conteúdo que a gente tem aqui dentro do curso, ele vai entender as minhas explicações que eu já fiz ali dentro da plataforma e trazer isso num nível de resposta para você diretamente associado ao nosso conteúdo. Olha que interessante. Olá, que bacana saber que você está aplicando o que aprendeu no Cloud. O formato OnePage é uma ferramenta poderosa e para a área de compras estão aqui alguns exemplos. Relatório executivo de compras, dashboard de performance de fornecedores, análise de oportunidades de negociação, fluxo de aprovação, inclusive já deixou aqui ó, até o linkzinho para a gente poder ver e rever as aulas, para que você consiga, por exemplo, neste caso que eu estou te mostrando aqui, fazer um OnePage como este que eu te mostrei aqui na tela agora, trazendo aqui uma representação do programa de desenvolvimento Líderes do Futuro. E aí você pode levar isso para qualquer que seja a área. Na descrição do vídeo eu vou colocar mais informações sobre a nossa formação completa, então caso você tenha interesse, aproveite a oportunidade para ter acesso a um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento profissional aqui na Simplifica Treinamentos, dentro da Hotmart. Olha só, voltando aqui naquilo que o Notebook LM já criou, e algumas coisas demoram um pouco mais, como por exemplo o resumo em áudio e o resumo em vídeo. Vou abrir aqui o primeiro material, para a gente ver a qualidade disso, e esse primeiro material são os nossos slides sobre o capítulo 2. Quando eu clico aqui na parte superior, eu consigo inclusive clicar em rever, e o rever é basicamente editar. Então eu posso clicar em rever e pedir a ele alguma modificação, seja de texto, seja visual, dentro de cada um dos slides, tá? Você consegue fazer isso aqui automaticamente. Deixa eu clicar de novo. Eu posso abrir aqui mais uma vez e eu consigo, inclusive, baixar em formato PowerPoint e em formato PDF. Mas também eu consigo exibir isso online diretamente aqui no Notebook LM. Mas veja a qualidade, eu pedi ele para fazer um resuminho aqui para a gente, né? Uma apresentação de 10 slides, se eu não me engano, sobre o capítulo 2, e ele conseguiu gerar nesse nível de qualidade didática, que para mim é sensacional. Pode ser que ele erre alguma coisa, algum texto, alguma imagem não faça sentido, e você consegue solicitar os ajustes. Mas veja a qualidade que ele é capaz de nos entregar. No material de apoio vai ter muita coisa interessante para você poder utilizar. Além disso, nós temos aqui também um infográfico, se eu não me engano, esse símbolozinho aqui é do infográfico. Deixa ele abrir, aqui está. E aí já é um resuminho que ele fez num formato horizontal, mas eu poderia ter pedido, inclusive, em outros formatos, isso é possível. Poderia ter aumentado ali a minha descrição, sendo mais específico, aqui eu pedi para fazer um resumo, né, da conexão dessas habilidades. E ele trouxe aqui para a gente, também numa qualidade muito interessante. Depois, nós temos aqui a tabelinha também é bem interessante. Lembra o que eu pedi? Eu tinha pedido para trazer as 10 habilidades, mas com uma aplicação prática na área de compras. Tá, estou falando de conhecimento de negócio, tá aqui. Estou falando de resolução de problemas, tá aqui também. Conseguiu associar de maneira muito interessante. Olha como consumir um conteúdo tal como um livro pode ficar muito mais aplicado do que sem o Notebook LM. É, para mim, uma das ferramentas mais incríveis que tem. Nós temos aqui também um quiz, e esse quiz vai me trazer algumas perguntas, olha só. Tem perguntas aqui de múltipla escolha, eu vou responder qualquer coisa para ver. Veja que ele me dá aqui a resposta, falando que não é bem isso, e traz qual seria a resposta correta. Também muito legal para os seus estudos e aprendizado. Tem aqui o flashcard, comentei com vocês, né? Vai aparecer como se fosse uma perguntinha. Eu clico, ele vira ali com a resposta. E aí você vai fazendo esse estudo ali mental, muito comum no estudo de idiomas.
Temos aqui também um guia de estudos, e esse guia de estudos você pode inclusive baixar ele aqui no formato de Google Docs, você pode exportar para planilhas, e ele vem com um questionário, trazendo o que seria importante eu entender desse livro. E depois ele vem também com as respostas-chave. Olha o quanto isso é legal. Então, facilita muito esse processo de estudo-aprendizagem. Temos aqui também o nosso mapa mental, e aí eu posso expandir. Tem ali as minhas habilidades, né? De repente eu quero aprofundar em inteligência emocional. Aí tem os tópicos principais, e aí eu quero fazer uma pergunta sobre crescer e se fortalecer no caos. Quando eu clico aqui, ele já vai para a área de conversa e ele vai expandir aquela situação que eu acabei de indicar. Ou seja, falando ali sobre como crescer no caos, ele vai me trazer mais contexto e eu poderia aumentar, tá, essa minha profundidade, associando, por exemplo, na área de compras. Vou pausar aqui porque eu não quero esse tipo de resposta agora, mas posso aprofundar ali. Veja que ele já gerou um áudio de resumo dentro do capítulo que eu solicitei, nem lembro qual foi, mas ele faz um formato guiado muito legal, que eu posso também baixar, enviar ali para o meu celular, ouvir no meu próprio dispositivo, ou rodar aqui diretamente. Eu vou dar o play e vou tirar o meu microfone para ver se vai exibir corretamente para vocês. Obviamente não vou passar todo o conteúdo, mas eu quero que você acompanhe aqui inicialmente. Bom, vamos pensar no cenário de um profissional que dedica 12 anos da vida a estudar uma tecnologia específica. É quase uma vida inteira dedicada a um assunto só, né? Exato. E essa pessoa constrói um currículo assim, absolutamente impecável. Ela acumula aquelas certificações de peso, domina a linguagem de programação como poucos. O famoso especialista sênior. Isso. E chega num ponto onde esse profissional se dá o luxo de recusar vagas de emprego, simplesmente porque se considera altamente requisitado. Ele está ali no topo da cadeia alimentar corporativa. Deu para captar aí um pouquinho? Ele faz um resumo em áudio no formato de podcast dialogado, que é exatamente o mesmo formato que vai vir no vídeo aqui também, só que o vídeo em geral, ele vem mais resumido em termos de volume de conteúdo, acabou de sair, 6 minutos contra 28, só que ele vem ilustrado, né? Vou baixar aqui o vídeo e vou fazer a mesma coisa, ou seja, colocando o áudio e a exibição do próprio vídeo aqui, retirando meu microfone para você visualizar também. Deixa eu trocar aqui. A gente vai mergulhar direto num resumo super visual e prático do capítulo 7 do nosso material. O foco aqui é dominar duas habilidades que, convenhamos, deixaram a ideia é entender exatamente 6 pontos essência de manhã. A galera tá operando são nenhuma. Geralmente a gente mistura, é aprender o máximo, o verdadeiro valor de um profissional. Sensacional ou não é? Gera um conteúdo que você pode levar para uma reunião, te ajudar em relação a treinamento, te ajudar no próprio processo de aprendizagem. É muito, muito interessante. Como eu disse para vocês, o Notebook LM é uma das ferramentas mais fantásticas da atualidade. E se abre uma outra coisa interessante, vai ficar aqui como conteúdo e dica extra para você. Você pode abrir o seu próprio Google Gemini, que é uma outra ferramenta aí dentro do ecossistema de ferramentas Google, e você consegue conectar o seu Google Gemini ao seu Notebook LM. Então, aquele notebook que eu acabei de criar, eu posso clicar aqui em adicionar, e estando conectado aqui ao meu próprio notebook, eu posso fazer qualquer pergunta, usar qualquer outro recurso do Google Gemini, que vai ter como fonte o próprio notebook que a gente criou ali dentro do Notebook LM, com os nossos dados, com as informações que foram ali acrescentadas. Isso também é uma integração muito interessante. Sobre o material de apoio que eu mencionei para vocês, esse material vai ficar disponível também na descrição do vídeo e lembre-se que se você tiver interesse em dominar as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, aproveite a oportunidade da formação da Simplifica Treinamentos. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.